Então, caríssimos irmãos e irmãs, peço a atenção de vocês para que nós possamos juntos construir uma mensagem que nos seja útil ao longo dos nossos dias, a partir das leituras que agora foram proclamadas, especialmente o Evangelho, que é o cume, o ápice de tudo aquilo que a liturgia nos permite celebrar a cada dia. O texto começa dizendo que Jesus Cristo atravessava cidades e povoados, prosseguindo para Jerusalém. E Jerusalém era a sua meta, era o seu objetivo, era o lugar para onde ele ia e queria chegar. Porque em Jerusalém, conforme a profecia, é que se daria o desfecho de tudo, da sua vida, da sua missão, da sua tarefa divina no mundo. Então, indo para Jerusalém, para cumprir essa meta, ele entrava em cidades e povoados. E esse é o primeiro detalhe importante. Aqui nós temos aquele justo equilíbrio entre o caminho e o destino, coisas tão propaladas na atualidade, entre os meios e os fins, entre o agora e o depois, o hoje e o amanhã. Por quê? Porque Jesus queria, mais uma vez digo, chegar a Jerusalém, mas nem por isso deixava de vivenciar, de experienciar as coisas que encontrava pelo caminho que o separava do lugar onde ele estava ao lugar onde desejava chegar. Durante muito tempo, e vocês sabem disso, nós focamos somente no destino, nas metas, nos objetivos. Nós vivemos muitos anos à luz do futuro que nós queríamos alcançar. Era como se a vida do presente praticamente não existisse. Tudo que a gente fazia era sempre focando um lugar lá na frente. Hoje nós corremos o risco de focar o lado oposto, apenas o momento presente, e perder o amanhã, perder a meta. Ora, o Evangelho nos ensina que o futuro não precisa do presente para nada. O presente não precisa do futuro para nada. Mas nós, vocês e eu, precisamos dos dois. E é preciso ter os dois na nossa cabeça, no nosso coração e na perspectiva da nossa caminhada. O presente e o futuro, hoje ou amanhã, o caminho e o destino. E aliás, não há oposição entre eles. Quando eu tenho clareza do meu destino, e repito, quando eu tenho clareza do meu destino, sei onde eu quero chegar, eu posso orientar mais e melhor as atitudes e decisões que eu tomo no presente. Uma coisa alavancando, inspirando, ordenando a outra. Então o desafio é, o que eu estou fazendo agora na minha vida e dela está me levando mais próximo ao lugar onde eu quero chegar? Essa pergunta ela tem que ser cotidiana, porque nós queremos chegar em muitos lugares bons, em situações maravilhosas na vida, em vários aspectos dela, mas a nossa vida é totalmente desordenada e distante da perspectiva para onde nós queremos ir e colocá-la. Sempre devemos procurar alinhar o que estamos fazendo ao que queremos alcançar mais tarde, porque eu aprendi desde cedo que o fim sempre depende do começo. Se a gente começa mal, continua mal, o fim não será diferente. Ele é proporcional ao que estamos fazendo agora, construindo agora, porque ele é construído no aqui e agora da nossa existência. Depois tem um aspecto importante. Jesus ia ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ora, nós estamos aqui para ensinar. E eu, vez por outra, digo isso a vocês. Jesus Cristo veio ao mundo para ensinar. E nós também não viemos com uma missão diferente dessa. E por que nós não ensinamos mais? E quando alguém até nos lembra isso, nós dizemos, não, isso é presunção, não ensino nada a ninguém não. Mas é uma pena se você não ensina nada a ninguém.
porque essa é a nossa tarefa fundamental. E nós não ensinamos mais nada e temos até receio de ser professores, mestres, para quem quer que seja, nem mesmo a mínima referência. Por quê? Porque nós não aprendemos mais, não ousamos aprender mais. Isso é uma grande pena. Nós só copiamos e colamos, nós só repetimos a nós, repetimos aquilo que ouvimos de alguém. Nós somos mais do mesmo o tempo inteiro. Não nos inovamos, não nos renovamos, não acrescentamos um plus, absolutamente nada, aquilo que desde cedo já chegou até nós. Então Jesus Cristo nos ensina a ensinar, porque Ele ensinou o tempo inteiro, mas só ensina, repito, quem antes ousou aprender. Eu sempre conto aquela história para vocês do pai que saiu com o filho num dia como hoje, ensolarado, foi para um açude grande, pegou um barquinho e os dois foram lá fazer um passeio pelo lago. E lá pelas tantas, um menino muito curioso, como toda criança, pergunta ao pai: pai, por que é que o céu é azul? E o pai disse: eu não sei não, meu filho. E ele continuou perguntando: pai, por que é que os peixes não se afogam? Eu também não sei não, meu filho. Pai, por que é que o barco não afunda? Eu também não sei, meu filho. E o menino perguntou por último: pai, o senhor não fica chateado, incomodado, porque eu fico perguntando coisas ao senhor, não? Eu disse: não, meu filho, se você me perguntar, não vai aprender. Aprender o quê? Aprender o quê? A gente não ensina nada, não tem nada para ensinar. Ou você compra eu não sei hoje mais não, porque há muito tempo eu não compro assim pessoalmente isso. Você comprar um pacote de farinha de trigo, um pacote de açúcar, uma lata de algum creme de leite ou coisa que o valha, e a gente tinha lá uma receita ou duas para fazer um bolo, fazer um pão e fazer uso daquele ingrediente. Talvez até uma embalagem dessa inanimada, ela ensine mais do que um de nós é capaz de o fazer ao longo de toda uma vida. Desperdiçamos a nossa vida, não aprendemos e não ensinamos, só reproduzimos aleatoriamente, ao nosso bel prazer e ao interesse do tempo e da vida, aquilo que um dia nós recebemos também aleatoriamente, sem nenhum propósito, inconscientemente. Então é preciso que nós coloquemos consciência nessas coisas que nos acontecem. E o Evangelho diz que Jesus Cristo prosseguia o seu caminho. Prosseguir significa continuar algo que a gente iniciou. Então Jesus seguia caminhando, aprendendo e ensinando. Caminhando, aprendendo e ensinando. E esse é um mote que deveria marcar e determinar nossos passos. Caminhando sempre, aprendendo e ensinando sempre. E quando ensina alguma coisa, aprende outra nova para continuar ensinando e renovando. E a gente se escandalizar com a gente mesmo, se admirar muito e não gostar nadinha de um dia em que você não aprendeu absolutamente uma coisa nova, nem que for algo pequeno, mas é um escândalo para uma pessoa. Todos os dias a gente tem que aprender pelo menos uma coisa. E depois sentir-se na obrigação de repassar, de partilhar, de não egoisticamente conservar isso que aprendeu apenas consigo. Depois, esse Evangelho nos traz 4 palavras fortes. A primeira palavra forte e contundente é salvação. Alguém pergunta a Jesus Cristo: Senhor, são poucos os que se salvam? Essa é uma palavra importante para nós. No grego, existe apenas uma palavra para falar de salvação e falar de saúde, que é soteria. Então a gente pode concluir que uma pessoa salva é uma pessoa que tem saúde. E saúde aqui não é simplesmente ausência de doença, de enfermidade. A saúde aqui é conforme aquela definição que a Organização Mundial da Saúde nos traz, que é bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, nesse sentido, a salvação envolve necessariamente a totalidade do ser humano. A gente só pode pensar a salvação e a saúde numa perspectiva holística, do todo, não separadamente, fragmentamente. O que não desenvolvemos, eu já aprendi isso na teologia, não ressuscita.
Aquela parte de você que você não desenvolve, ela vai ficar morta o tempo inteiro. Para que você ressuscite completamente, é preciso desenvolver-se completamente. E todos os dias a gente tem que perguntar: o que é que eu estou deixando de lado na minha vida? Por mais que aquelas coisas que eu estou desenvolvendo sejam importantes e nobres e necessárias, aquelas que eu estou deixando de lado são igualmente importantes, nobres e necessárias. Eu estou desenvolvendo todas elas, eu estou caminhando em conjunto, na totalidade daquilo que eu sou e daquilo que eu posso, ou apenas a partir daquilo que me interessa setorialmente, aqui e ali. O que eu não desenvolvo, repito, não ressuscita em mim, porque não há uma felicidade parcial, ou seja, aquela história de eu ser feliz num setor, ainda que seja infeliz no outro setor. Muita gente diz assim: eu sou infeliz no amor, infelizmente, mas graças a Deus, em tudo mais está correndo bem na minha vida. Minha profissão é maravilhosa, vai de vento em popa, estou ganhando dinheiro, eu me relaciono bem com as pessoas, tenho bons amigos, eu tenho um lazer, eu tenho minha fé em Deus, tenho minha espiritualidade. Olha, não se iluda. Se você não consertar esse setor que na sua vida não está funcionando bem agora, a contento, mais tarde ou mais cedo, às vezes mais cedo do que nós imaginamos e esperamos, aquela dificuldade que você está vivendo ali, imaginemos no setor da sua emoção, da sua relação interpessoal, da sua amorosidade, vai respingar em todos os outros setores. Aquela coisa ruim vai arruinar pouco a pouco tudo mais. Por isso que a gente tem que se pensar sempre na totalidade, olhar todos os pontos da nossa vida. É o trabalho de coaching, por exemplo, que eu acho maravilhoso. É você perguntar: como é que eu estou hoje? Aí avaliar cada setor da sua vida e anotar: esse está bem, esse não está, esse não está. Depois, onde é que eu quero chegar amanhã? Aí vai olhar para todos os setores da sua vida. Eu quero chegar nisso, nisso e nisso. Eu quero ter esse sentimento, eu quero viver essa relação, eu quero viver mais ou menos essas situações. Agora, qual é o caminho que eu estou disposto a percorrer, de onde eu estou para onde eu quero chegar? Aí você vai montar a sua estratégia. Aí é você com você próprio. É você e a sua responsabilidade. É você e o tamanho do seu sonho. A contundência do que realmente você quer angariar lá na frente. Então é preciso que a gente saiba disso. Então salvar-se não é uma coisa para outra vida, como muita gente pensa. Não é só para outra vida. É uma conquista para essa vida agora. Simeão, quando recebeu Jesus Cristo, menino, nos seus braços, no templo, ele diz assim: agora, Senhor, o teu servo pode partir em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Isso responde àquela pergunta: quando é que nós podemos morrer em paz? É quando a gente estiver já velho e caducando, dando trabalho para os outros, enfermo, prostrado numa cama ou no hospital, sem saber ou sem poder fazer absolutamente mais nada, sem oferecer qualquer contributo à humanidade. Não. A gente está pronto para morrer quando os olhos da gente tiverem contemplado minimamente a salvação da gente. Ou seja, eu saber que eu construí alguma coisa útil, boa, necessária, talvez até indispensável à vida do mundo. Eu dei a minha presença, a minha contribuição. Talvez aí eu já possa partir em paz. Todos os dias a gente tem que perguntar: hoje eu tenho essa convicção de que contribuir com os dons, talentos, aptidões, inventividade, carismas, potencialidades, recursos, estratégias com as quais eu fui dotado, eu tenho condições de dizer: eu ajudei, eu dei minha contrapartida, eu repassei isso, eu partilhei essas coisas de alguma maneira, ou nada feito. Se a resposta for ainda não fiz, está na hora de fazer, porque enquanto a gente vive, a gente tem essas possibilidades, ainda que sejam reduzidas para alguns, mas sempre há possibilidades. Esse é o segundo aspecto. Uma segunda palavra forte do Evangelho é esforço. Jesus Cristo diz: fazei todo o esforço possível por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Essa palavra esforço, porque a salvação, ela não acontece por geração espontânea. Ela é fruto de uma consciência, de uma busca, de um treinamento,
de uma dedicação, de uma disciplina, de um esforço. Aliás, a palavra disciplina significa fazer aquilo que não é natural em mim. Então eu tenho que criar um esforço adicional. E é preciso que nós tenhamos esse esforço. Porque o mais fácil, o mais cômodo, o mais simples, nem sempre é o melhor. E às vezes a gente se acomoda a isso. Então, trata-se da gente ter força de vontade. Mas como diz um irmão que eu tenho que é poeta, não basta ter força de vontade, é preciso também ter vontade de fazer força. Porque é diferente. Mas é importante pensar por aí. E esforço sugere trabalho, como lhes falei, disciplina, dedicação, estudo, reflexão, iniciativa, espírito para algum sacrifício, alguma retenção na vida da gente. Vocês se lembram daquela história que todo mundo praticamente conhece, de um pesquisador do IBGE que foi na terra de uma pessoa que morava na zona rural, e ele ia fazer sua pesquisa, sua sondagem, perguntou: essa terra do senhor aqui, eu vejo que tem muita terra, essa terra dá mandioca? Disse: não, senhor, nunca deu. Mas dá milho? Também não. E feijão? Nunca, senhor. Mas arroz dá, porque eu vejo que é embrejado aqui. Não, senhor. Ele disse: quer dizer que nessa terra do senhor, se plantar não dá nada? Se plantar é capaz de dar. A terra não dá nada, ninguém dá nada. Você tem que fazer alguma coisa, tem que plantar alguma coisa. E às vezes a gente quer obter o resultado e quer fazer a colheita, mas não plantou nada. A terra é boa, ela é fértil, lá chove, tem todos os ingredientes para que as coisas frutifiquem nela, mas você não pôs nada para frutificar. Não vai dar frutos, não vai colher frutos de maneira alguma. Então o ser humano é o único ser cuja evolução depende de uma escolha que a gente faz, livre e consciente, e depende de um arregaçar de mangas e colocar as mãos na massa. Só evoluímos a partir dessa consciência e da aplicabilidade que nós fazemos dela na vida concreta da gente. Senão não vamos para frente de maneira alguma. Por quê? Porque ninguém nasce humano. É preciso tempo, investimento para que a gente conquiste a humanidade. Há muitos seres racionais, brilhantes, mas infelizmente há poucos seres humanos. E a pergunta é: eu faço parte de qual lista? Dos animais racionais, ainda que seja brilhante, inteligente, culto, ainda que tenha uma atividade profissional preponderante, ainda que exerça influência sobre muita gente, domine uma fatia da sociedade, ou eu faço parte dos seres humanos? E aqui é uma diferença fundamental. Nós não nascemos humanos, não nos tornamos humanos por livre e espontânea geração, mas precisamos conquistar essa humanidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Depois, nesse aspecto, é bom a gente reconhecer uma coisa fundamental. Isso me faz lembrar um poeta, filósofo, que dizia assim, que há 3 tipos de pessoas na face da Terra, basicamente. Aquelas que nascem e morrem piores do que nasceram, são os degenerados. Infelizmente tem muita gente assim. Não só não cresce, não só não se estabiliza naquilo que recebeu da vida originalmente, como dá marcha ré e anda para trás. O segundo tipo de gente são aquelas pessoas que nascem e morrem iguais ao que nasceram. São os comodistas, os acomodados. Esses não evoluíram, não andaram para trás, mas também deram pouco ou quase nada de passos em relação ao futuro. E o terceiro tipo de gente, esse que nos interessa, aquelas pessoas, aqueles seres que nascem e com o tempo vão se tornando o que elas são, se tornando humanos, porque nós nascemos para alcançar e conquistar, construir a nossa humanidade. Assim como a árvore se torna uma árvore, assim como um pássaro se torna um pássaro, assim como uma flor se torna uma flor,
nós também nos tornamos aquilo para o que fomos designados pelo Criador desde o princípio. Nos tornamos seres humanos. Então, nossa missão é tornar-nos aquilo que somos, realizar nossa semente. Se conseguirmos isso, estaremos salvos. Quando nos tornarmos humanos, somente aí teremos realizado o nosso propósito, teremos cumprido a nossa finalidade. Assim como, por exemplo, qual é o propósito e a finalidade de um cajueiro? É produzir cajus, não mais do que isso. Qual é a finalidade e o propósito de uma mangueira, da manga? De um piquizeiro é produzir piquis. Portanto, a nossa finalidade de vida, a minha, de vocês, é nos tornar seres humanos. E produzir o quê? Produzir humanidade. Humanidade que é sempre sinônimo de bondade, de justiça, de solidariedade, de amor. São esses os frutos que a vida espera de nós. E é tanto que a gente diz assim às vezes, fulano de tal é tão humano, é o maior elogio que a gente pode dar a alguém. Já disseram isso de nós? Você é tão humano, gosto muito de você. Tornemos aquilo que as pessoas esperam de nós, que sejamos de fato humanos. Terceira palavra forte do Evangelho, tentativa. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Mas não basta tentar, é preciso se qualificar, se aperfeiçoar mais e mais depois de cada tentativa. Porque muita gente tenta uma vez e já deixa para trás. O fracasso já o impede e obstaculariza o seu prosseguimento. Aí não tenta mais nunca. Não, já experimentei, eu já falei, não falou nada. Eu já dei, não deu resposta nenhuma. A insistência, a perseverança, a continuidade nas coisas boas que a gente deseja alcançar é o ponto fundamental para que, se não alcançarmos agora, alcancemos mais tarde. Aprender com os erros cometidos no passado, as tentativas anteriores para as quais nós estivemos atentos e agora já deixamos de lado. Um dia conta a história que um patrão perguntou ao seu melhor funcionário, pessoa que ele admirava muito pelo trabalho, a competência, a destreza, a qualidade do seu serviço, e o patrão lhe pergunta, e por acaso o funcionário era um japonesinho de poucas palavras, e mal falava português, e o patrão perguntou, me diga, qual é o segredo do seu sucesso no trabalho que você faz aqui na empresa? Ele disse, patrão, apenas duas palavras. Quais são? Boas decisões. Boas decisões. E o patrão insistiu, e como é que você faz para tomar boas decisões? Apenas uma palavra, patrão. Qual é? Experiência. Muito bem, mas como é que você adquire experiência? Apenas duas palavras, patrão. O que é? Péssimas decisões. Para se alcançar boas decisões, é preciso se impulsionar, se introduzir na experiência da vida e obter péssimas decisões, tomar péssimas decisões, não acertar uma, duas, três, muitas e muitas vezes. Aí depois, com a experiência, nós vamos aperfeiçoando, porque meu pai já dizia que ninguém melhora aquilo que não começou. E é preciso começar, nem que seja meio troncho, meio enviesado, mas a gente vai melhorando se tiver paciência, perseverança e se estiver dotado naturalmente dos objetivos claros das nossas metas e do que nós queremos efetivamente alcançar. Eu me lembro de uma ginasta brasileira, me foge o nome agora, que em tempos idos, nas Olimpíadas, ela obteve o 22º lugar. Voltou, se aperfeiçoou e na próxima ela obteve o 12º lugar, 10 posições à frente. E na terceira ela obteve medalha de prata. É alguém que tentou muito, é alguém que se aperfeiçoou muito depois de cada tentativa aparentemente frustrada. Mas não há desperdício de tempo, não há frustração quando a gente está melhorando, está se aperfeiçoando. Então as frustrações não contam, mas contam um ponto a mais, 2 a mais, que a gente conseguiu na próxima tentativa. Tem muita gente que diz assim, erroneamente, não, eu vou tentar para ver se dá certo. Aí já está desistindo.
porque é possível que não dê certo. Na maior parte das vezes, na primeira tentativa não vai dar certo. Quando você diz, eu vou tentar para ver se dá certo, já desistiu. Você tem que dizer, eu vou tentar até dar certo. Não importa quanto tempo vai demorar, mas vai dar certo. A minha tentativa, ainda que frustrada, já deu certo. Porque eu me impulsionei, eu me aventurei, eu tive coragem de fazer isso. E eu vou me encorajar cada vez mais daqui para frente. Então, aprender com os erros, mas também evitar alguns erros importantes ao longo da nossa jornada. Por falar nisso, um dia eu escutei de um professor muito sábio que ele dizia assim: olha, o estúpido é aquele que nunca aprende com seus erros. O inteligente é aquele capaz de aprender com seus erros. Mas o sábio é aquele capaz de aprender com os erros dos outros. Você não precisa errar naturalmente. Basta olhar à sua volta e você vai assimilando que aquele foi por ali e não deu certo. Aquele outro foi para lá e quebrou a cara. Eu não vou de maneira alguma. Basta o erro deles. Eu não tenho que cair no buraco para saber que ali tem um buraco. Alguém à minha frente já caiu lá. E eu olho e passo por outro caminho. Faço um outro percurso. Sejamos não só inteligentes e nos afastemos o mais possível da estupidez. Procuremos a sabedoria. Esse é o caminho que está aberto para todos nós e qualquer um pode naturalmente se introduzir nele. Então, quais são os erros que a gente pode evitar para não comprometer a nossa salvação? Primeiro, chegar depois que a porta estiver fechada. É a parábola do Evangelho. Muitos chegarão e a porta já vai estar fechada e não entrarão. Ou seja, não desperdiçar oportunidades, não perder tempo com bobagem, com besteira, não viver de modo desatento, não passar pela vida de forma batida. Seria muito bom que a gente dominasse essa variável tempo, mas não é assim. Se deixamos passar um minuto e esse minuto se perde, é um minuto perdido para o resto dos seus dias. Não há recuperação possível para um tempo perdido. Você pode recuperar de antemão qualquer outra coisa, mas o tempo é um bem que não tem recuperação possível para ele. E é o que mais a gente perde, é o que mais a gente desperdiça. E muitas vezes a gente diz, não, mas a vida é tão curta, né? O nosso tempo é tão curto. Eu questiono isso. O nosso tempo é longo demais. Se você for olhar um dia tem muito tempo. E uma pessoa que é capaz de fazer as coisas, ela é capaz de aproveitar e fazer muita coisa num dia só. E vocês que fazem isso sabem do que eu estou falando. Eu nem sei quantas coisas, eu nem me lembro de como eu comecei hoje o dia, porque eu fiz muita coisa, estive em muitos lugares. Dá para se rodar muito num carro, por exemplo, quem se coloca na estrada durante um dia. Visitar muitos lugares, ver muitas pessoas, ler muitas páginas de livros, quando não alguns livros dentro do mesmo dia. Então, não é a vida que é curta, é a gente que não usa bem a vida, não usa bem o tempo, desperdiça vida e desperdiça tempo. Aí depois não adianta a gente reclamar da curteza da vida e do tempo. Aliás, por experiência própria, não sei se você já tiver essa experiência, mas é mais comum do que se imagina, as pessoas mais ocupadas, as pessoas mais importantes, que têm muitas tarefas a fazer, sobre as quais pesa uma imensa responsabilidade, são as pessoas que mais encontram tempo extra para fazer mais e mais. As pessoas desocupadas, que nunca fazem nada, que nunca se ocupam com nada, que levam a sua vida vazia, olha, essa para você pedir uma coisa delas e obter, é um Deus nos acuda. Elas nunca estão disponíveis e estão sempre argumentando com alguma mentira, com alguma evasiva. Porque quem se habitua a não fazer nada, vai continuar sem fazer nada. Quem se habituou a fazer muito, vai continuar a fazer muito. E sempre vai encontrar uma brecha, um espaçozinho para fazer uma coisa, para crescer naturalmente aquilo que já faz. Depois, o segundo erro que a gente pode cometer
para afastar-nos da nossa salvação é apegar-nos à religião de forma fundamentalista e absoluta. Achar que a religião da gente é o que salva a gente. Que fora da igreja não há salvação, esse jargão antigo que vocês já ouviram e talvez já disseram para os outros. Ora, a religião é um meio, ela nunca foi um fim em si própria. É um meio, portanto, é um instrumento, é uma ferramenta, é um canal, sempre relativo, sempre relativo. É como um posto de gasolina, eu costumo sempre comparar, salvaguardando aqui as devidas proporções. Um posto de gasolina, você vai abastecer seu carro, enche o tanque para andar. E quanto mais autonomia seu carro tiver, melhor, porque você vai demorar para abastecer num outro posto. O que a gente faz relativamente à religião, no sentido dessa comparação, é como se você abastecesse o seu carro, enchesse o seu tanque, ficasse dando voltas em torno do posto de gasolina até secar o tanque. Aí diz, encha de novo. Quem acha que a religião salva, que a igreja é quem é tudo, não vai viver a sua vida, não vai descortinar horizontes, não vai colocar o seu carro na estrada, não vai perceber minimamente o que significa saborear a sua existência. Somente quando estiver se desabastecendo, entra de novo no posto, faz tudo o que precisa fazer, inclusive enche os pneus, calibra os pneus e faz outras coisas mais, lava o para-brisa e o vidro de trás, além de abastecer e vai embora. Estica as pernas, toma um cafezinho e agora está pronto para mais uma jornada. É preciso que a gente não utilize a religião como um refúgio, uma fuga, uma tábua de salvação, talvez a única a que a gente se agarre. Não, ela é um meio. E se ela for mal utilizada, o resultado não será bom. Ainda que seja religião, ainda que seja igreja, de per si justa, boa, necessária. Mas o resultado não vai ser bom, porque um instrumento justo, utilizado de forma injusta, vai produzir resultados igualmente injustos. Ao passo que um instrumento, ainda que seja inadequado e aparentemente injusto, se ele for utilizado de forma justa, vai produzir resultados igualmente justos. Não são os instrumentos, não são as coisas que fazem a diferença, somos nós que pegamos neles e desenvolvemos. Mais uma vez, é o ser humano que faz a diferença. Não são as coisas, porque elas são o que elas são. E a quarta e última palavra forte é justiça. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. O Evangelho, de vez em quando, traduz como a iniquidade. O que é justiça? Definitivamente é a senha para a gente entrar no reino dos céus. O que significa justiça na perspectiva de Jesus Cristo não é sinônimo de legalidade, mas é bondade, é generosidade, é gratuidade. E Jesus dizia, se a justiça de vocês não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. É preciso que a nossa justiça ultrapasse a legalidade, que é a forma com que as pessoas, em geral, identificam a justiça e falam sobre ela. Então eu estou pagando salário mínimo aos meus funcionários, então eu sou uma pessoa justa. Você é justo quando paga o salário necessário, o salário compatível com a vida e as necessidades primordiais do seu funcionário, se você puder chegar lá. Mas não só porque paga salário mínimo e pode descansar com a consciência tranquila de que está sendo justo. Não, você está sendo legal do ponto de vista das leis do seu país, da sua terra, dos homens, mas talvez esteja longe, muito longe da justiça. Eu tinha um amigo, que era inclusive familiar, que ele não se importava em ganhar muito dinheiro no mês, por exemplo, 40, 50 mil na sua conta a mais. Fazendo isso, fazendo mais aquilo, era uma mais-valia para ele. Mas se importava muito quando um funcionário que ganhava meio salário pedia um pouquinho de aumento ou uma gratificação que o fosse, ainda que não colocasse lá na folha para não pesar de forma alguma sobre ele. E ele reclamava, você não está satisfeito não? Você ganha direitinho, estou lhe pagando, inclusive está com carteira assinada. A ele próprio, tudo de bom. Aos outros, a mesquinhez daquilo que a lei prega estritamente, rigorosamente.
Então é preciso que a gente avalie, quebre os paradigmas da gente que muitas vezes nos encarceram em concepções falsas, falaciosas daquilo que é tão importante, tão grandioso na nossa vida. Fiquemos com essas palavras e que elas de alguma maneira nos alentem, nos inspirem e nos ajudem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.